Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse seminário de projeto de pesquisa do PPG em Ciências Sociais da Unicinos. Estamos aqui reunidas como comissão da coordenação, eu, Mônica Dolbor, Marília Veronese e Miriam Vieira. Bom dia, saúdo a todas e todas. É um evento muito importante para nós, porque é algo que foi concebido no coletivo, com os alunos e com os professores e professoras do PPG. Então, hoje poderemos conhecer mais do trabalho uns dos outros e isso vai, com certeza, concorrer para que a gente possa potencializar tudo aquilo que a gente pode realizar como programa de pós-graduação. Então, bom dia. Desejo um bom trabalho de compartilhamento ao longo desse dia. Obrigada. Bom, sejam bem-vindos também aqueles que estão online com a gente. Espero que tenha alunos podendo assistir esse evento, essa atividade em streaming com a gente. Por isso a gente está nessa sala que parece a sala da ONU, né? Então, é o seguinte, eu vou fazer uma microapresentação do processo que nos trouxe até aqui. Em seguida, vou explicar as regras do jogo dessas apresentações, certo? Para a gente poder fluir suavemente por horas de trabalho, né? E vamos começar. Então, se vocês quiserem sentar. Então, em primeiro lugar, como disse a Marília, essa nossa atividade de hoje, ela foi uma deliberação, então, do coletivo do nosso PPG, para que possamos avançar no compartilhamento do conhecimento, dos projetos, das afinidades, das temáticas. Então, mais do que a apresentação dos projetos, hoje todos nós temos uma tarefa de identificar afinidades temáticas, teóricas, analíticas e empíricas entre os projetos nos quais a gente está envolvido. Então, vejam bem, só para lembrar que foram 2 momentos coletivos de planejamento que nos trouxeram aqui. De um lado, o encontro dos docentes em fevereiro, no qual nós fizemos uma série de ações, pautadas também no encontro do planejamento dos discentes que ocorreu em novembro. Então, no planejamento em fevereiro, nós acolhemos, lemos as contribuições dos alunos para pensar o que temos que fazer para garantir desenvolvimento sustentável no nosso PPG até o final desse quadrinho que é 2020. Então, aqui para mostrar algumas fotos aqui de novembro dos alunos que estavam participando. Foram 14 alunos que participaram dessa atividade, um pouco assustados, mas fluiu muito bem. E aqui é o momento do nosso planejamento em fevereiro, também com post-its. Então, o que eu queria retomar também com vocês de uma maneira muito sintética são as ações prioritárias que nós elencamos no planejamento de fevereiro, como aquelas que vão guiar nossas ações individuais e coletivas ao longo dos próximos 2 anos. Então, foram elencadas 9 linhas de ações. Para começar, ações prospectivas de projetos e parcerias, ou seja, busca de editais, busca de projetos em redes. Também decidimos implementar política de ações afirmativas. Aqui a professora Laura é a responsável por esse desenvolvimento. Temos política de acolhimento dos discentes, no sentido de oferecer, construir espaços e vivências para que a formação seja para além do apenas racional e científico, que seja um espaço de compartilhado e coletivo. Esse evento hoje faz parte da decisão do nosso PPG de fazer planejamento contínuo e coletivo. Então,
nós decidimos organizar esse evento de hoje, como também decidimos nos reunir em julho e anualmente num evento mais longo, de 2 dias, para verificar o que nós fizemos e replanejar o que precisa ser feito. Estamos funcionando dentro das regras da CAPES, somos avaliados, estamos buscando de novo a nota 5, então a produção científica também recebeu de nós uma atenção especial, com metas e com formas de potencializar a nossa produção nos periódicos e nas outras formas de divulgação científica. A CAPES está interessada para saber o que a gente produz em termos de teses e dissertações. Então, nessa linha de ação, a gente vai se debruçar sobre aquilo que é produzido. O Christian, aqui nosso pós-doc, fez um pouco desse rastreamento. O que os alunos conseguem traduzir das suas teses e dissertações em termos de artigos, participação em eventos. Queremos ajudar vocês a pensar sobre isso. Para continuar, a gente também pensou que precisamos nos ligar mais às comunidades e movimentos sociais. Aqui temos ideias para fazer projetos de extensão. Um deles é da linha 3, de economia solidária, mas também isso tem a ver com curriculização da extensão na graduação com a professora Miriam. Na medida, eu acho que também isso apareceu bem claramente no nosso planejamento, que, para além do nosso PPG em Ciências Sociais, aquele curso bastante tradicional, consagrado e consolidado, a gente está pensando em se abrir para fora e transformar nossas questões e pautas mais analítico-teóricas para problematizações voltadas para a sociedade em geral. Então, isso a gente quer transformar em propostas para especializações. E aqui a professora Adriane e o professor Carlos Gadeia, que estão encabeçando isso. Nós também temos a questão sobre a continuidade da nossa revista, que é tocada por uma comissão editorial e que precisa ser resolvida de modo a torná-la sustentável. E, por fim, tem um pouco de festa no nosso planejamento. O PPG vai fazer 20 anos esse ano, a Unicinos vai fazer 50, a graduação vai fazer 61, e queremos fazer disso, então, uma série de comemorações, que o curso de extensão da linha 3 vai fazer parte disso, e outras ideias, todas muito bem-vindas, sob coordenação do professor Aloísio. Certo? Bom, então, são essas linhas que a gente vai discutir mais à tarde, justamente esse compartilhamento dos projetos e dessas trajetórias tem a ver com material, com reflexão produzida para lançar o olhar mais substantivo sobre as linhas prioritárias. Isso vamos fazer à tarde, mas entre os professores. E agora, então, abro a avalanche das apresentações de cada um de nós. As regras do jogo, certo? Como estamos numa sala tipo ONU, a cada um pertencem 10 minutos para a apresentação. Marília preparou uma apresentação com 13 slides, não sei como vai fazer a mágica, mas, enfim, 10 minutos para que a gente depois possa abrir um debate, espaço para perguntas. A linha 1, 2, 3, essa numeração ela não tem nada a ver com hierarquia. E como o grupo da linha 2 é maior, eu pensei em começar com a linha 2, que estamos aqui, Aloísio, Laura, Christian, Roberta e eu, certo? Depois fazemos intervalo e decidimos se vamos para a linha 1 ou para a linha 3. Está bem? Então, eu vou começar, certo? Então, eu queria, como a gente está buscando uma maior afinidade entre projetos de pesquisa, entre nossas tematizações, eu vou, para sintonizar todo mundo, eu pensei em começar lendo a ementa da linha, de cada uma das linhas, certo? Para depois... Por que faço isso? Porque na avaliação da CAPES, nós somos cobrados pela coerência entre nossa área de concentração, as linhas de pesquisa, aquilo que nós, como docentes, fazemos nas pesquisas e mais.
os projetos dos nossos orientandos têm que estar vinculados às linhas de pesquisa, às nossas pesquisas em si, certo? Isso não é apenas uma formalidade, é uma ideia de potencializar a produção de conhecimento nas áreas especializadas. Então, vejam só, a linha 2, então, ela estuda as relações entre Estado e a sociedade, principalmente no que se refere ao processo organizativo dos atores sociais, a formulação de agendas públicas e as condições e restrições para a universalização da cidadania. Além dos campos clássicos das políticas sociais, incorpora aquelas atinentes aos direitos humanos, as relações entre a sociedade e o ambiente, as dinâmicas geracionais identitárias, analisando as representações, propostas e ações relacionadas às desigualdades. Em particular, no plano dos direitos individuais e coletivos, do acesso aos serviços e da qualidade de vida. Examina as reformas recentes do Estado brasileiro, à medida que afetam decisivamente o formato e a centralidade das suas funções. Todos nós, para organizar esse papo, vamos seguir o mesmo caminho. Um pouco da nossa trajetória, certo? Um pouco sobre nossos projetos atuais, algumas lições aprendidas e projetos, desejos do futuro. Então, vou começar, então, um pouco com minha trajetória para falar como, enfim, andaram minhas pesquisas e parcerias. Eu começo em 2004, terminando o mestrado sobre representação política da sociedade civil. É um tema, na época, bastante de ponta, porque não se pensava muito por esse prisma, a sociedade civil, pela prisma da representação política, enquanto função da sociedade civil. Esse é um trabalho que está ligado à economia solidária e ao sistema dos cooperativismo brasileiro, em comparo duas organizações e sua capacidade de representar politicamente os associados. Estou, naquele momento, trabalhando no SESCOP. Em função desse trabalho, aqueles caminhos de afinidades, sou pescada pelo professor Adriano Gurzalavalle, que trabalha no SEBRAP, que me convida para trabalhar num projeto internacional que vai me levar para questão com que eu enfim, trabalho até hoje, que são políticas públicas e ação coletiva. É um projeto internacional, comparativo, Índia, México e Brasil. E aí eu começo a ter contato com uma linha que alguns alunos vão rir aqui, que é neoinstitucionalismo histórico. Agora viro institucionalista. Mas não puramente, porque começam a interessar aos processos de mútua constituição entre instituições políticas e atores coletivos. Esse projeto está no SEBRAP, eu entro no SEBRAP então, em 2006 e fico lá até os dias de hoje como uma grande casa de formação, de debate, de cozinha metodológica. E, não por acaso, o meu doutorado sai dessa pesquisa de bolinha verde, na medida em que eu estudo políticas públicas de saúde e assistência social. O Adrian me diz, olha só, na saúde tem um movimento social que não se engaja muito em protestos, mas mesmo assim é um movimento. Isso coloca uma questão teórica para a teoria de movimentos sociais. É possível ter movimento social que não seja só de confronto político, que se engaja nas instituições? Isso não significa a desmobilização? Então, o meu doutorado ele emerge, então, de um projeto de coletivo de pesquisa, e eu toco ele junto com as diversas outras pesquisas que eu desenvolvo no SEBRAP como um think tank, ou seja, uma organização que se engaja em diversas pesquisas públicas. Por exemplo, faço um trabalho sobre quilombola, sobre qualificação profissional. Enfim, são diversas formas de a gente fazer pesquisa nesse tipo de espaço. Não sou sozinha, obviamente, com essa questão de movimentos sociais, políticas públicas e teorias. Cresce, nesse momento, no Brasil, um conjunto de pesquisadores na UNIB, na Unicamp, na própria USP, que começam a desenvolver, ter uma
contribuição brasileira para a teoria de movimentos sociais norte-americana, né? Então, não é por acaso que a gente consegue um espaço na Ampox. Esse espaço vai se chamar Entre Ruas e Gabinetes, que captura justamente esse caráter extra-institucional e institucional dos movimentos, e começa a enxergar analiticamente o Estado não como algo fora dos movimentos, fora da ação coletiva, e sim como algo que constitui também a ação coletiva e é produzido pela ação coletiva. Então, aqui as minhas parcerias, elas continuam SEBRAP. A IDEAS é uma parceria internacional que fomenta essas pesquisas para nós, e tem também um grupo de simpósio Democracia, Participação e Políticas Públicas com os quais eu trabalho. Quando entro na Unicinos, já dou enfim, continuidade a trabalho com movimentos sociais, agora olhando para os efeitos dos movimentos sociais nas políticas públicas, né? Ou seja, aqueles que desafiam o status quo, aqueles que propõem mudanças no Estado, o que de fato conseguem fazer em termos de políticas públicas? Então, as questões de desigualdade, questão de promoção de igualdades, começam a se colocar cada vez mais forte. Continuo flertando com o setor de saúde, porque eu aprofundei durante 4 anos, então tem uma micropesquisa em São Paulo sobre inovação na saúde básica, que também passa pela saúde mental, e estou dizendo isso porque eu sei que tem colegas que trabalham com essa questão. E mais recentemente ganhamos, justamente com essa turma do SEBRAP, do IESP, do Rio de Janeiro, da Federal de Espírito Santo, um edital que se debruça sobre o desastre da Samarco, e nós, para a nossa equipe da Unicinos, que estamos juntos com Aloísio, Laura, Frederico Machado da URGS, começamos a debruçar, então, que arranjos institucionais são criados para produzir políticas mitigadoras dos efeitos do desastre. E esse é um momento muito bacana para mim, particularmente, porque nós temos agora um grupo de pesquisa, 2 mestrandos, Rodrigo e Igor, a Manuela, que está aqui participando, então temos uma vivência quinzenal de cozinha da pesquisa, de criação, junto com a Roberta também, nossa pós-doc. Temos, então, um processo de constante, sistemático, de produção de resultados, de criação de desenhos de pesquisa, de debates, e já dando primeiros frutos. Bom, o que eu aprendi? Quer dizer, eu aprendi muito mais do que isso, mas eu achei que era importante, como a gente está querendo ampliar nossa ação de projetos de pesquisa e também internacionalizar, eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Não sei se vocês viram, mas as minhas parcerias, elas vêm lá de 2006. Ou seja, eu consigo fazer projetos de pesquisa fora aqui da Unicinos com as pessoas que eu já tenho contato, já tenho relacionamento, e são meus amigos com os quais eu gosto de tomar cerveja no final das contas, certo? Então, elas são muito importantes, ou seja, em muito pouco tempo, a gente consegue criar projetos de pesquisa porque a gente tem afinidade de trajetória que a gente percorreu junto no SEBRAP, né? E a pergunta que eu lanço para vocês, para a gente debater, como a gente, então, abre-se para novas redes de pesquisadores? De que maneira a gente pode buscar pesquisadores fora do país? Como é que se faz isso? Qual que é essa cozinha de estabelecimento de novas redes? E não coloco isso apenas porque nós temos exigência da CAPES, é porque a primeira lição aprendida, parcerias maduras, tem seu lado negativo. Nós, em algum momento, começamos a falar só sobre os mesmos temas. É muito endógeno, certo? Então, tem uma necessidade também de oxigenar, trazer outras perspectivas para dentro dessas parcerias maduras. Bom, então, a agenda atual, então, são movimentos sociais, produção de políticas públicas e arranjos institucionais. E são essas parcerias maduras que eu tenho, que é SEBRAP, GT da Ampox, grupo do Simpósio Democracia, Participação em Políticas Públicas, que vem para Porto Alegre em setembro desse ano,
e um grupo da URGS, do Marcelo Conrad. O que eu quero fazer no futuro próximo, esse ano, se eu tiver pernas? Eu gostaria de abrir, então, uma linha um projeto de pesquisa sobre a organização política de grupos marginalizados, população em situação de rua, catadores de lixo reciclado, certo? O que vocês puderem pensar, talvez jovens, marginalizados no sentido político. Isso me parece uma questão bastante importante. Ela tem a ver com nossa área de concentração, ela é pouco colocada pela literatura, e eu acho que ela vai, no fundo, no cerne da questão de desigualdades e igualdade política, certo? E o segundo desafio que eu gostaria de contar um pouco com vocês, eu acho que chegou a hora de eu voltar para a Europa Oriental, o meu lugar de origem, certo? Então, agora, com o acúmulo de conhecimento aqui no Brasil, eu gostaria de travar as relações com pesquisadores, não só da Polônia, por conta da língua, que é falada por muito pouca gente, mas também com a Europa Central, em função dos processos de transição democrática parecidos com a América Latina, embora distintos, né? Então, como abrir esses espaços, como abrir essas parcerias, é uma questão que eu me coloco. Então, é isso. Muito obrigada. E me abro para as perguntas. E aí? Não precisam ser perguntas também, eu acho que podem ser primeiras reflexões, certo? E, desculpa, eu esqueci de uma tarefa absolutamente essencial, gente. Isso foi um lapso, mas tudo bem. A todos vocês, queremos fazer um convite, isso é uma coisa que eu pensei com o Luiz Inácio. Peguem, seja um papel ou no computador, e façam, ao longo das exposições, um mapa conceitual do nosso PPG. Né? O que a gente pensou? Pensem no mapa mesmo. Se vocês tivessem um pedaço de papel e caneta, né? Colocando as tematizações, conceitos, teorias, certo? E vendo como elas se conectam para além das linhas ou de acordo com as linhas. Porque, à tarde, a ideia é que a gente compartilhe esses mapas conceituais, certo? E perceba se a gente está, de fato, agrupado nas linhas, né, funcionando de acordo com essas temáticas, ou se tem algumas afinidades para além das linhas, certo? Para a gente poder pensar outros projetos. Então, não sei se ficou clara essa tarefa, então, anotando se vocês podem fazer algumas links entre, por exemplo, eu e Marília na questão de saúde mental, certo? Ou entre Adriane e o Zé Rogério na questão de inovação, né? Então, que mapas novos vão sair dessa apresentação de projetos? Tudo bem? Vamos lá. Então, tá, brevemente. Duas perguntas. Dentro desse plano de estudos das políticas do Estado, configuração do Estado, construção da esfera pública, agenda, participação, movimentos, o que tu destacarias como linha teórica de abordagem, linha teórica e metodológica de abordagem, já que, claro, há muitos estudos sobre isso, há muita gente, né, trabalhando esses temas, mas que enfoque tu destacarias que é aqueles que tu vens utilizando. Em segundo lugar, esse projeto atual sobre os desastres ambientais representaria para ti uma tematização, quer dizer, uma inflexão temática das questões teóricas, digamos assim, numa escolha de médio e longo prazo. Eu penso isso exatamente por causa do mapa, porque o Aloysio e outros professores já trabalharam questões ambientais. Era uma tematização, ou é ainda, né? Não é, é ainda, né, Luiz? Tu continuas. Depois vamos ver o Aloysio, mas eu acho que é uma coisa mais casual, de uma oportunidade de trabalhar nisso.
ou é algo que, a teu ver, vai se... enfim, vai ter continuidade por mais tempo? Vou começar pela segunda. É uma oportunidade, de fato, certo? Uma colega querida da Federal do Espírito Santo está lá com efeitos do desastre, submete o edital, a gente pensa junto, então pegamos um pouco como uma oportunidade de projetos de implementação de governança participativa, também de intervenção na comunidade, bem como coleta de dados. E eu, de imediato, convidei a Aloísio para trabalhar junto comigo, porque, de fato, não é minha área de interesse imediato. Então, é uma questão. Vamos levar isso como um PPG, como uma questão importante, que a gente vê agora que, enfim, todo ano tem alguma coisa, certo? Acontecendo. Será que continuidade a gente dá à questão ambiental no nosso PPG, certo? Acho que se coloca. Eu estou chegando, né? Tendo mais parcerias, podemos desenvolver e colocar isso mais em evidência. Quanto à linha teórica, eu sou filiada a neoinstitucionalismo histórico. Me interessam as interações entre sociedade civil, entre atores coletivos e as instituições do Estado. E aí, Luiz, aqui a categoria que mais me interessa são processos de institucionalização. Como os atores saem da sociedade em direção ao Estado e conseguem se posicionar, tanto como as formas organizadas de ação coletiva, como também se encaixar no Estado, criar instituições dentro do Estado para poder influenciar a produção de políticas públicas. Então, no movimento nacional de moradores em situação de rua, já acontece isso. É uma coisa inesperada, porque a teoria diz os menos escolarizados com menor renda não vão conseguir se organizar politicamente, né? Então, o processo de institucionalização, de mútua constituição, do neoinstitucionalismo histórico, que é ligado a Theodore Skocpol, a Charles Tilly, uma turma mais norte-americana, é que a gente se baseia e vem desenvolvendo. Acabamos de lançar um livro, chama Movimentos Sociais e Institucionalização, com Adriano Gurza-Lavalle, Zé Suaco e Eusenia Carlos, em que a gente, então, propõe uma abordagem teórico-analítica de domínios de agência e de encaixes que dá conta justamente dessas interações. Então, essa é a nossa primeira contribuição teórico-analítica em diálogo com teorias norte-americanas. Certo? Próximo. Aloísio, venha falar dos desastres do meio ambiente. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui para falar rapidamente sobre uma parte da minha trajetória acadêmica neste programa de pós-graduação. É claro que a Mônica me solicitou essa apresentação, ela estava indo no meio da feitura, né? Depois disso fiz um aperfeiçoamento, mas isso só para dizer que elaborei melhor um outro, mas não vem ao caso. Então, estou começando aqui nos anos... depois de entrar 3 anos, 4 anos depois de entrar nesse programa de pós-graduação, vou apresentar os projetos de pesquisa e que, de alguma forma, nucleiam a produção acadêmica. Por o ano 2008, por aí, fui convidado pela universidade para entrar num grupo latino-americano que chamava AUJAL, Rede de Estudos da Pobreza e da Desigualdade, superação da pobreza e das desigualdades. E que me levou a ter contato com esses grupos, com esses países que estão anotados ali, 2008, 2012 aproximadamente, onde cada um desses países representados fazia tipo um relatório, um diagnóstico sobre a situação de pobreza e, em certa medida, quais seriam as políticas de mitigação da questão da pobreza nos respectivos países. Isto rendeu algumas viagens. Também submeti essa mesma temática a uma agência financiadora,
tal forma que fui para Colômbia, Chile, Venezuela, neste projeto. Tivemos 2 reuniões presenciais, no mais elas eram virtuais. É que veja que o país mais representado era o México, tá? E que nesse projeto a coordenação era de um venezuelano e uma outra parte do período de um colombiano. Depois um outro projeto, 2010-2016, do qual fui convidado, construído também com financiamento de uma agência brasileira, cuja coordenação estava de uma pessoa da USP de São Carlos e da Univale de Itajaí, onde também a Unifeb e eu aqui da Unicinos. Esse projeto visava, como diz o próprio título, estudar em que medida se incorporam medidas de cunho ambiental nas universidades, especialmente do ponto de vista do ensino, mas também como um projeto institucional. E, nesse caso, embora as diferentes formas com que cada um desses grupo de pesquisadores conseguiu acessar o planejamento institucional, que ele varia em algumas universidades, a maior, vamos dizer assim, facilidade de acesso aos documentos institucionais, em outras universidades isso é mais restrito, e isso também influencia diretamente no que diz respeito aos resultados desta investigação. Como um dos resultados é que, efetivamente, em cada uma das instituições, inserir a dimensão ambiental, seja no campo do planejamento, seja na extensão ou no ensino, é sempre um conflito ou uma disputa entre temáticas. A temática ambiental está em confronto, vamos dizer assim, disputando espaço com outras. E é nesse sentido que há um vai e vem de acordo com os períodos do planejamento e os atores, os agentes em cada uma dessas instituições. Estão mais voltadas, propensas a incorporar temáticas ambientais ou estão mais distantes do conhecimento, inclusive, do que seria relevante do ponto de vista ambiental, por exemplo, nos cursos de graduação. E no caso das universidades estudadas, ficou bem visível de que, efetivamente, existe um certo distanciamento ou diferença substantiva de como se trata as questões ambientais nos diferentes cursos de graduação. Tá? E não é porque tenha no título a ideia ambiental, como é engenharia ambiental ou qualquer outro, ou gestão ambiental, mas fora isso também existe uma grande variedade e, inclusive, embora exista uma política nacional de educação ambiental, por exemplo, os cursos de licenciatura, por vezes, desconhecem completamente essas políticas a nível nacional. A outra aqui uma rede de indicadores, uma pesquisa sobre indicadores de avaliação da sustentabilidade das universidades latino-americanas. Esse foi um projeto mais, vamos dizer assim, passageiro, e que vários pesquisadores que estiveram comigo neste projeto depositavam uma certa esperança de longevidade, e, efetivamente, o que não ocorreu tanto assim, que por 2 anos, um professor, Benaes, escrevi aqui a Universidade Autônoma de Madrid, mas, de fato, ele é da Complutense de Madrid, e dentro de uma rede chamada Rede RISU, uma rede internacional de estudos de sustentabilidade universitária. E aqui na América Latina, 10 países partícipes e 65 núcleos universitários que fizeram o diagnóstico das questões ambientais, preenchendo um longo formulário que a coordenação do projeto ofereceu. Mas
não teve continuidade, depois entregue esses relatórios, ou preenchido esses dados, a coordenação se esvaiu e, tendo para nós a sensação de um trabalho pela metade. Esse é um outro projeto dentro da AUJAL, das universidades da América Latina, sob a coordenação dos jesuítas, e agora com a coordenação de um professor de Puebla, um projeto também com financiamento internacional, mercado de trabalho e pobreza, sob o enfoque dos direitos. Veja novamente que, no caso do México, tem várias universidades ligadas aos jesuítas e que se incorporaram nessa trajetória de pesquisa. Depois veja que a América do Sul diminuiu bem o volume de países que permaneciam ativos nesta pesquisa. E aí cada país também produziu um diagnóstico sobre o mercado de trabalho e a questão dos direitos, no sentido de um pouco longitudinal, tomando no mínimo uma década de evolução dos dados a esse respeito. Assim como o anterior, também esse aqui resultou num livro publicado sobre os resultados. E aqui já o projeto mencionado pela Mônica, que é a implementação de tecnologia social e governança participativa para políticas públicas no que diz respeito ao Rio Doce no estado do Espírito Santo, ou seja, o desastre da Samarco. E aí temos, é claro, as parcerias dos 3 entes, desculpe, dos 4 grupos de pesquisa, e que tem proporcionado um encontro no Espírito Santo, no início do projeto, e que aqui na Unicinos tem proporcionado, como a Mônica acabou de informar, reuniões quinzenais aproximadamente, dividindo tarefas de uma forma muito profícua. E o grupo da Unicinos não estuda propriamente o desastre, mas senão que as políticas públicas que emergem a partir do fenômeno ocorrido em novembro de 2015. Então, propriamente, o foco não é desastre, senão que a conexão, ou seja, a razão pela qual nós podemos dizer que emergem políticas públicas de mitigação, recuperação e o arranjo institucional que foi produzido após o desastre. Vou seguindo aqui, é só uma tela resumo. Aqui, assim, outras parcerias de publicação. Estou supondo que cada um desses projetos é uma oportunidade. Fora isso, então, portanto, aqui no PPG, as orientações são um foco de possibilidade de publicação. Ainda em 2015, estive no pós-doc em Barcelona, onde mantenho o contato, seja com o orientador, na área de ambiental, e também de uma outra pesquisadora na área das migrações, no sentido das desigualdades geradas nesse processo. Um outro foco que tenho contato em algumas publicações já ocorridas e ainda em curso é de 2 pesquisadoras ligadas a essas 2 universidades, que são universidades na fronteira entre os 2 países, e cuja nossa temática de investigação é desigualdades, migrações e produção de impacto social em torno da questão do contrabando. Aqui, lições aprendidas. Pesquisas em grupos interdisciplinares. É um grande desafio e uma parcela dos conflitos e das divergências nas pesquisas tem a ver exatamente com metodologia de investigação e a visão de mundo de pesquisadores que vêm de áreas diferentes, seja das ciências sociais, da economia, da engenharia, da educação, entre outros. Então, portanto, a minha experiência de grupos interdisciplinares, além de ter aspectos positivos, ela é efetivamente também uma
por vezes eu poderia dizer quase com um transtorno para o bom desempenho da pesquisa, ou seja, apresenta um conjunto de fragilidades. Às vezes, pelo tipo de metodologia que propõe, como é o caso do primeiro projeto latino-americano, onde uma metodologia proposta era desconhecida aqui no Brasil. Sim, do futuro é somente, então, portanto, produzir a partir dos desastres ambientais no Brasil, os seus novos arranjos institucionais e a incidência ou a produção de políticas públicas. Esta é a agenda de produção intelectual nos próximos anos, 2 anos. Muito obrigado. Estou à disposição. Aloysio, eu tenho a seguinte pergunta. Na tua apresentação aparecem muitos parceiros da América Latina, da rede Aujal, certo? Você poderia falar um pouquinho mais como é que se construiu essa rede, como é que outros pesquisadores do nosso PPG podem se engajar eventualmente nessa rede, se ela já tem espaços de troca, se isso está organizado, enfim, formalizado, institucionalizado, um pouco nessa ideia de como abrir novas parcerias. Eu diria que esta é uma rede, assim como existem várias redes ligadas ao JAL, da área da pobreza, existe da responsabilidade social, existe da meio ambiente, existe, sei lá, umas 10. E existe uma coordenação aqui na Unicinos que, de alguma forma, pretende ser a coordenação desses diversos enredados. Do ponto de vista do funcionamento, ela é relativamente sazonal. Veja que nós tivemos 2 projetos, mas fora dessa realização efetiva desse projeto, a comunicação praticamente inexiste. Ou seja, não vejo assim, um grande esforço coletivo de uma permanente troca de informações. Eu tenho insistido várias vezes, só para dar um exemplo, a partir desses diagnósticos publicados, tinha algumas informações sobre mulheres, mercado de trabalho e direitos. E eu propus que a gente publicasse, desse continuidade, para publicar textos sobre essa temática. Tive uma frágil adesão nesses quase 15 pesquisadores, para mostrar que ela existe na sua contingência e sua fragilidade. Então, não tenho nenhuma certeza de que haverá continuidade, porque a coordenação é de um mexicano que agora vai em Puebla, agora está na Cidade do México, e não tem mantido contato no sentido de animar, no sentido de fazer aquilo que é, fazer circular informações diversas que pudessem dar assim um alento de futuros projetos. É nesse sentido que eu estou na incerteza dessa continuidade efetiva de um outro projeto de pesquisa, até pela ausência de respostas aos e-mails que tenho enviado ao conjunto dos envolvidos. É claro, aí também entra essa dificuldade de grupos interdisciplinares, porque aí há educadores, economistas, engenheiros não há, mas diversas formações e diversas formas, e também as preocupações em relação ao fazer dentro da universidade são muito distintas. Vários deles que participavam não tinham horas de pesquisa. Então, isso também é um outro componente que, de alguma forma, influencia na adesão desses pesquisadores à rede e aos projetos. Muito obrigado. Até mais. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta. Faço parte da Unicinos desde maio do ano passado, como PNPD, CAPES, né, que é um programa nacional de pós-graduação, de pós-doutorado, desculpa. E
eu acho que eu não vou ocupar os 10 minutos, né, da fala, enfim, mas vamos lá, então, sobre a minha trajetória profissional e acadêmica. Então, eu pontuei aqui, basicamente, de onde eu venho, até chegar aqui no doutorado, no pós-doutorado da Unicinos, e um pouco da experiência profissional docente, né? Então, a minha formação de origem eu sou da economia, e o mestrado fiz em sociologia, os dois na UFPR. No mestrado, eu tentei investigar, eu trabalhei com gênero, perfil e performance eleitoral, olhando um pouco para esses elementos na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Essa composição também vai fazer parte da minha agenda de pesquisa, coisas que eu venho desenvolvendo aí ao longo do tempo. O doutorado eu fiz na ciência política, concluí o ano passado, aqui na URGS, né, com passagem no King's College, no doutorado sanduíche. Eu trabalhei com coligações eleitorais, especificamente em um modelo teórico de coligações eleitorais, olhando ali para a teoria dos jogos não cooperativos, de informação incompleta, tentando perceber de que maneira que os partidos decidem ou não pela coligação eleitoral, né? Então, nessa pesquisa, nesse trabalho, eu estou olhando principalmente para duas questões. Primeiramente, essa construção desse modelo teórico, para pensar, indo então para modelo de leilões na teoria dos jogos, para entender como é que esses partidos, como é que 3 partidos especificamente, né, que é a construção desse modelo teórico, decide se coligar, né? E esse é o primeiro ponto, esse modelo. Um segundo ponto é pensar em tempo. Então, inicialmente numa eleição inaugural, como esses partidos se comportavam, e posteriormente numa eleição T+1, de que maneira que a experiência passada influenciaria na decisão do partido, né? Depois de uma estrutura montada, como isso pode ser pensado. E atualmente estou no pós-doutorado aqui, né? Como eu falei, meu projeto de pesquisa está vinculado ao grupo da Mônica, que a Mônica e o Aloísio já comentaram, e que eu vou retomar no próximo momento, sobre essa pesquisa, né? Sobre trajetória profissional, eu pontuei especificamente a docente, e a minha experiência vai, sobretudo, em torno de metodologia de pesquisa e metodologia quantitativa de pesquisa. Também passando bastante nas disciplinas de sociologia. Sobre projetos em andamento, eu participo ativamente de 2 projetos, o Sem o Rio e Sem o Mar, que é o segundo que eu mencionei aí, implementação de tecnologia social, que é o que a Mônica já explorou, e o Aloísio, né, que tem a parceria do SEBRAP, da UFES e do IESP. E, basicamente, em 2 linhas de pesquisa, políticas públicas na ótica da interação socioestatais, que foi o que coube especificamente à Unicinos, né? E um braço dentro desse projeto que eu tenho trabalhado especificamente com o Igor, que é a da produção legislativa e desastre socioambiental de Mariana. Ou seja, pensando um pouco de que maneira que o Igor, olhando para a Assembleia do Espírito Santo, eu olhando para a Câmara Federal, de que maneira que esse poder legislativo reagiu ao desastre de Mariana. E o primeiro grupo que eu pontuei, que se chama PEGAT, é um grupo da economia, ali da URGS, que tem pesquisadores de outras instituições, por exemplo, o DESC, mais local mesmo, né, nacional, pesquisadores da matemática, da economia e da ciência política, que está preocupado em discutir economia política, que nos moldes modernos é entendido como a utilização de instrumentais matemáticos ou da teoria dos jogos, escolha racional, para a compreensão dos problemas políticos, né?
eu retomo esse ponto no slide seguinte. Eu coloquei aqui na agenda de pesquisa um pouco, em palavras-chave, o que eu venho trabalhando, então. De maneira geral, eu tenho dado continuidade à perspectiva da tese, sobretudo nesse segundo momento, nesse T+1, que é o que é a compreensão um pouco de que maneira a decisão no momento anterior impacta a decisão dos partidos em se coligar com A, B ou C, impacta no momento posterior. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a decisão do partido pode não ser, como a literatura tem apontado, estritamente instrumental, no sentido de se coligar hoje para ganhar as eleições hoje, né? Que pode ter aí esses elementos ideológicos ainda fortes, por mais que a literatura tenha apontado o contrário, e, sobretudo, o que eu chamo de fidelidade aliancista, que é essa permanência das alianças ao longo do tempo. Então, eu tenho trabalhado nessa linha, e também com modelagem. Nessa perspectiva, então, aí entra partidos e coligações eleitorais, a discussão partidária, o interesse por esse viés partidário, ele se faz presente nos demais temas também. Na produção legislativa, como eu mencionei, esse projeto, dentro do projeto maior do Rio Doce, essa escolha essa análise da Câmara, né, da produção legislativa dos deputados federais em torno do desastre, e pensando um pouco nas políticas públicas produzidas. Uma outra área de interesse, dando continuidade aos meus trabalhos de dissertação, ao meu trabalho de dissertação de mestrado, incluindo aí a temática de gênero e carreiras políticas. Então, a discussão um pouco é entender o perfil o perfil dessas mulheres, de que maneira que pertencer a determinados partidos impacta em construções de trajetórias diferentes, olhando um pouco também para a relação de parentesco nessa perspectiva da Câmara Federal. E, por fim, também dentro do projeto maior do Rio Doce, recentemente, eu, a Mônica e o professor Aloísio, temos trabalhado iniciamos um projeto aí, preocupados em identificar esse arranjo institucional, o arranjo institucional que houve frente ao desastre de Mariana, né? Eu acho que é isso. Roberta, a tua participação nesse projeto que vocês têm trabalhado, né, com a questão do desastre em Mariana e os efeitos e produções de política pública a partir dele, ele significou para ti uma mudança de inflexão temática ao te inserir nesse projeto. Então, te perguntaria como que está a tua relação com o projeto nesse sentido. Te interessou, pretende continuar depois da tua participação nesse projeto concluída? Isso, que efeito teve nessa tua trajetória de construção temática de pesquisa na ciência política? Claro. Só uma pequena questão, talvez eu tenha perdido. Eu percebi que você fez menção a um Igor do Espírito Santo. Só gostaria de saber se é o Igor Suzano Machado e se vocês têm algum conhecimento, se há alguém trabalhando sobre o judiciário, acompanhando os efeitos da regulação após o desastre de Mariana. Mas depois a gente conversa melhor. Não, pode falar. O Igor é o nosso aluno de mestrado. O Igor, como é que é o sobrenome? Amaral. Isso, daqui. O Espírito Santo entra, o desastre em Mariana, em Minas, mas o projeto da Eusinéia, que é da UFES, foi pensando, e a nossa ação está olhando um pouco para
os reflexos desse desastre no Espírito Santo, né? O foco do projeto aqui interno é o Espírito Santo. E o trabalho do Igor está indo nessa linha da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E o meu mais geral da Câmara, né? Voltando para a questão da Marília. Realmente, Marília, questões ambientais não faziam parte das minhas temáticas de pesquisa, mas eu tenho aprendido muita coisa, uma área que tem me interessado bastante, para além da questão ambiental em si, mas o instrumental da Mônica e da turma da Mônica também, conhecer essa discussão, me aprofundar nessa discussão, movimentos sociais, enfim, o grupo como um todo e a convivência com o professor Aloísio também e as demais equipes os demais participantes. Então, abriu, sim, uma possibilidade de linha para dar continuidade, não só um trabalho momentâneo. Inclusive, eu entrei no PNPD com um projeto e acabei encaminhando esse projeto para esse projeto maior. Então, hoje, a minha atividade no PNPD de pesquisa, ela é focada especialmente nesse projeto. Sobre a questão do judiciário, que a Ju perguntou, tem um aluno aqui também, nosso, que é o Rodrigo, que tem olhado especificamente para o Ministério Público do Trabalho, né, de que maneira que reagiu a isso, mas no grupo geral daí teria que ver, né, Mônica, acho que não tem mais gente estudando a perspectiva do judiciário, mas interessa, sim, ao grupo. Acho que é isso. Então, eu vou partir da tese de doutorado, né, para pensar minha trajetória nesse contexto. Ela analisou, né, eu analisei na minha tese, questões que tinham a ver com o ativismo negro, com movimentos negros, né, e políticas públicas, né, nessa interface bastante vinculada, né, a entender de uma maneira antropológica os movimentos negros na América Latina, né, com foco no Brasil e Uruguai também, e Argentina, né, que vinha do meu percurso também do mestrado, né, que eu trabalhei com mobilizações negras na Argentina. Então, digo de um olhar antropológico no sentido de eu não trabalhei com as teorias mais clássicas dos movimentos sociais e sim tentei construir, né, o que a gente chama, né, alguns antropólogas chamam teorias etnográficas, né, sobre esses movimentos. Por isso tem esse interjogo entre as políticas, as poéticas, né, quais serão esses corpos, esses agentes, esses sujeitos que estavam, né, trabalhando essas lutas políticas, né? E quais seriam esses efeitos nas instituições do Estado, enfim. Eu comecei minha tese em 2005, cheguei no Brasil em 2003, né? Sou argentina, para quem não sabe. E era um momento de auge, né, de pensar políticas de promoção da igualdade racial, políticas de ação afirmativa. Então, eu me inseri nesse contexto como pesquisadora e também como ativista também, né, participando de vários processos políticos para a implementação de ações, né, principalmente na época era a discussão sobre as cotas nas universidades e eu participei bastante ativamente na URGS, né, de toda essa discussão, mas também assim a própria pesquisa e o próprio ativismo me levou a outros locais no Brasil que estavam sendo discutidas as ações afirmativas, né. Então ficou, e eu também me inseri em várias, era um momento de implementação da Lei 10.139, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira, né, e relações étnico-raciais nos contextos escolares. Então, também me inseri como formadora, né, de professores, né, para a implementação da lei. Então, tive várias atuações. No meio disso, né, a gente apresentou um projeto
de uma parceria entre a URGS e principalmente o Núcleo de Antropologia e Cidadania, que eu participava na época, né? E a ASEMUM, né, a Associação Cultural de Mulheres Negras, que foi uma parceria muito rica, né? Então, assim, as minhas sujeitas de pesquisa eram minhas parceiras de pesquisa, né? Então, assim, foi uma relação que foi constituída bastante, né, o que a gente pensa de uma horizontalidade, né? Inclusive que teve reflexos na minha tese, assim, de pensar por outras vias, né? Enfim, uma relação mais simétrica, né, entre os sujeitos, né, que a gente está dialogando em campo e a produção minha, né, no caso da tese. Então, esse projeto, né, se propôs a mapear as organizações negras que estavam envolvidas em ações que tinham a ver com HIV/AIDS, né, e, no caso, foi na região sul do Brasil. Né, no momento, o edital era AIDS e racismo, né, precisamente de um programa que se chamava Afroatitude, né, que existiu no Ministério da Saúde. Então, a gente participamos, né, de vários workshops, né, no Ministério da Saúde, e era um momento que estava sendo discutida, né, que já vinha de antes, né, mas nesse momento tinha uma discussão muito grande sobre a implementação, sobre projetar, né, como projetar e como desenhar a política de saúde da população negra. Então, esse edital me permitiu também ver em ato, né, no Ministério da Saúde, como a militância negra, muitos deles também ocupando posições no Ministério da Saúde, estavam pleiteando e modelando essa política de saúde da população negra. Então, eu acompanhei ela foi aprovado em 2009, então eu vim acompanhando de um pouco antes, né, essa cozinha, né? Então, e isso derivou, né, um campo que eu fiz em Porto Alegre, particularmente, para a política, em relação à política de saúde da população negra, né, e aí eu pulo um pouco para quando entrei na Unicinos, né, em 2010, eu defendi em 2009, em 2010, o doutorado, em 2010 entrei na Unicinos, e o meu primeiro projeto foi muito influenciado daquela trajetória que vinha do doutorado, né, e principalmente, né, vínculos de pesquisa que eu tinha na cidade de Porto Alegre, que justamente, né, em 2009 é aprovada a nível nacional a política de saúde da população negra, e em Porto Alegre também, né, foi bem foi pactuada, né, no município bem no início, vamos dizer, né, da política. Então, eu acompanhei esse início, né, com pesquisa e com participação também naquela época que era o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, né, bem no início participei também, inclusive com formação de profissionais da saúde, né, em temáticas que tinham a ver com saúde da população negra. Então, e aí, bom, ganhei um auxílio recém-doutor, enfim, então comecei a meio que articular, então, a minha atuação na Unicinos, como pesquisadora, participando no comitê, tá. Aí, sempre as minhas abordagens, então, foram em termos da antropologia do Estado, né, vendo como esses processos se fazem, né? Então, assim, a desmiuçar essas relações, né? Pensando num Estado, enfim, por sobre a sociedade, sim, como ele se entretece na vida das pessoas, né? Então, muitas vezes para regular, muitas vezes para oprimir, muitas vezes para abrir também para subjetivações diversas, né? Então, assim, e sempre trabalhei com questões de interseccionalidade de raça e gênero a partir da perspectiva das feministas negras, né? Mas sempre tentando dialogar várias dimensões de teóricas também, né? De biopolítica, biopoder, enfim. Várias questões que não vou conseguir explorar agora. Então, meu projeto atual da Unicinos, né,
que está acabando, na verdade, é a assistência pré-natal, humanização micropolíticas, né? Eu me debruço, então, com assistência pré-natal, pensando, né, numa questão mais ampla de direitos sexuais e reprodutivos, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, né? E uma questão que foi, né, nesse projeto bastante que gostaria de destacar, assim, eu participo também, né, na verdade minha área de origem aqui na Unicinos é a saúde coletiva, e nesse projeto eu incluí alunos e alunas do mestrado, né, da saúde coletiva. E a gente foi a campo juntas, né? Juntos. Aí e as dissertações delas foram também afinadas com essa pesquisa, né? Com esse campo, né? Embora tivessem objetos um pouco diferentes, né? Do meu objeto, mas assim conseguimos fazer uma sinergia, né? Que estão defendendo agora até julho, né? Já uma mestranda defendeu, que de pensar, né, temáticas que têm a ver precisamente com, por um lado, a experiência das mulheres, né, em relação a esses cuidados, né, essa assistência, enfim, né, ao longo da gestação, em termos de direitos reprodutivos também, e no parto, né, e posterior, enfim, as maternidades como aparecem, né, nessas experiências, e pensando também vários impactos, né, de violência estrutural, né, nessas trajetórias reprodutivas. A gente está pensando também em trajetórias reprodutivas, como aparecem as interseccionalidades, né, as dinâmicas de gênero, de raça, de classe, né, perpassando essas trajetórias, e também a produção de cuidado, né. Então, assim, como essa relação com os profissionais da saúde, né, como essas dinâmicas perpassam essa relação, né, e enfim, né, tem toda uma construção. Eu estou entrando mais pela via do gênero, né, porque se faz mais visível, né, mas aí aparecem, bom, são mulheres pobres, são mulheres, né, enfim, negras, muitas delas, né, então assim tem vários marcadores e várias dinâmicas que estão, enfim, né, se entretecendo nessas trajetórias reprodutivas. E aí, então, esses alunas estão também pesquisando questões, né, em volta disso, né, cada um com seu objeto, mas está sendo uma experiência bastante interessante, assim, né, e depois para a produção de artigos também, né, porque a gente tem umas sinergias ali para produzir artigos. Rumos futuros, então. Agora meu projeto acaba, né? E eu estou querendo continuar nessa linha, mas indo mais focar meu campo nos serviços que estariam orientados ao planejamento familiar, né? Pensando ainda na questão de saúde e direitos reprodutivos. Isso a curto prazo, né? Esse ano. A médio prazo, né, eu tenho um horizonte de construir um projeto de pesquisa e intervenção, né, de ter uma dimensão de intervenção também no meu ou pesquisa-ação, né, no meu projeto, né, na cidade de São Leopoldo, a partir de questionar, bom, como a equidade aparece, né, em duas políticas que estão sendo implementadas desde o ano passado, na verdade, né, muito recentes, que é a saúde da população negra e a saúde da população LGBT, no município de São Leopoldo. E ver, então, como está sendo, né, operacionalizada, então, a ideia de equidade e, na verdade, também a dimensão de intervenção seria, então, fortalecer essa implementação, algumas ações, estratégias para fortalecer essa implementação e ainda poder entrelaçar mais essas políticas, né? Tem desdobramentos comparativos, na verdade, com a Colômbia, que, na verdade, é uma parceria que a gente vem construindo há bastante tempo, né? Com pessoas que eu conheço desde o doutorado, né? E que a gente está tentando, então, construir um projeto de pesquisa pensando em equidade e políticas públicas, né? Mas isso também é a médio ou longo prazo. Tá? É isso.
Laura, tu compartilhas o teu trabalho conosco e o PPG de Saúde Coletiva. Como é que se faz isso? Tudo que tu apresentaste aqui, tu apresentarias lá também, dizendo meu trabalho aqui nesse PPG? Há uma divisão, há projetos lá e cá. Claro, relação, evidentemente, com o tema da saúde, a gente vê aqui, mas como é que tu e os PPGs, né, lidam com isso? Bom, o compartilhamento, né? Eu entrei na saúde coletiva, eu fui compartilhada na época que o José Rogério, né, era coordenador. E foi avançando, né? Na verdade, assim, eu tinha uma participação menor, né, no sentido de carga horária, né, no PPG, e nos últimos tempos eu venho, né, tendo, enfim, mais carga horária geral e um pouco mais de participação nas ciências sociais. De fato, por exemplo, a participação de orientações, agora que vou ter mais orientações nas ciências sociais, até o momento eu tinha muitas mais na saúde coletiva, né? Então, eu consegui, por isso, incorporar mais, né, e um modelo também de orientação um pouco diferente, né? Lá tem uma ênfase bastante grande dos professores incorporarem os alunos, as alunas nos seus projetos, né? Que não é necessariamente a nossa ênfase, né, ou não vinha sendo. Então, acontecia, mas acontecia, né, mais esparsamente, vamos dizer. Então, assim, a minha ideia, assim, só que, bom, eu sou uma pessoa só, mas fazer, assim, tentar cada vez mais fazer uma relação mais trans, vamos dizer, né, mais trans PPG, né? Então, no sentido de poder até incorporar mais até esse diálogo com a saúde coletiva nas ciências sociais e nas ciências sociais para a saúde coletiva, né? Então, assim, acho que pode ser uma sinergia que a gente possa pensar, né? Enfim, né? Que não dependa só de mim, que estou compartilhada nos dois PPGs, entendeu? Porque, por exemplo, agora, nos últimos tempos, né, Miriam e Marília estão dando aula na medicina, né, que está muito vinculada à saúde coletiva. Então, a gente tem ainda como explorar uma sinergia maior dos PPGs, né? Assim, para não ficar aquela coisa, né? Eu particularmente, né, fico na saúde coletiva ou nas ciências sociais, né, ou expandindo, enfim, meu corpo por vários lugares, que, né, o dia tem 24 horas. Mas acho que é uma questão que pode ser potencializada, vamos dizer. O dia tem 16 horas, porque tem que dormir de vez em quando. Isso, sim, exato. Mas só para pensar, saúde coletiva, na verdade, é um campo que eu estudei no meu doutorado, que ele nasce do princípio da transdisciplinaridade, e ciências sociais são absolutamente centrais. Então, assim, ao mesmo tempo que são dois PPGs diferentes, ciências sociais estão dentro da saúde coletiva. Esse foi o princípio da construção desse campo nos anos 70. E a gente vai falar um pouco sobre isso à tarde, mas esse teu projeto de pesquisa e intervenção, acho que aqui tem vários. Eu me vejo muito bem entrando com o meu aporte e aproveitando uma política, enfim, uma política de intervenção com extensão, com o meu olhar aqui. Não? Obrigada, Laura. Mais alguém? Bom, então, bom dia a todas e a todos. Queria começar dizendo que é um prazer compartilhar esse espaço com todos, né, e todas, e que acho que é um espaço bem legal mesmo para a gente conseguir compartilhar, né, experiências de pesquisa e tudo mais. Bom, então eu sou o Christian, sou antropólogo, pós-doc, né, PNPD aqui do programa. E eu pensei em trazer alguns elementos mais fundamentais assim da trajetória profissional e acadêmica que a gente possa depois trocar uma ideia na sequência. Então, a minha trajetória na antropologia ela é completamente colocada no campo das políticas públicas, né, enquanto antropólogo trabalhando na aplicação de políticas públicas. Que tipo de políticas públicas eu estou falando aqui? Eu estou falando de políticas públicas no âmbito do patrimônio cultural e material, estou falando aqui de políticas públicas no campo do reconhecimento étnico, né, principalmente de comunidades quilombolas. Então, para falar um pouquinho, claro, a gente não tem tempo para falar tudo, mas para falar um pouquinho desse último tópico, né,
Meu trabalho de campo aqui no âmbito das políticas públicas com comunidades quilombolas se dá principalmente no Rio Grande do Sul, no Sergipe e na Bahia. E disso saiu o meu trabalho de doutorado, discutindo basicamente os limites e as possibilidades dessas políticas, né? De que maneira, muitas vezes, essas políticas administrativas, né, colocadas pelo Estado Nacional brasileiro têm, digamos assim, escutas não tão abertas para o tipo de grupos e comunidades com os quais a gente está lidando, né? Então, o IFAM, trabalhei bastante na condição de antropólogo junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Uma política que eu tive bastante aí participação foi a questão do massacre de Porongos. A gente falou, né, sobre a questão da memória, tudo mais, né, e de que maneira uma memória ou memórias poderiam se transformar numa política de patrimônio material. Então, no campo do patrimônio, onde as pessoas estão falando de ofícios, modos de fazer, uma série de coisas desse tipo, a gente daqui a pouco está falando de um patrimônio material que teria como ponto fundamental a dimensão da memória, e uma memória que, na boca da comunidade negra gaúcha, se transforma, então, num sinal de positivação, né, dessa identidade negra aqui no Rio Grande do Sul, né? Um elemento que antes fazia parte do campo propriedade dos historiadores, daqui a pouco transcende esse elemento e vai, então, para o campo dos atores sociais e das políticas públicas. Bom, essa minha participação, digamos, nessas políticas, na verdade, me levou a ter contato e, daqui a pouco, fazer parte de alguns grupos do movimento social, né? Eu faço parte do IACOREC, que é um instituto que presta assessoria a comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, e que tem uma atuação no sentido de, como é que a gente pode falar assim, né, de politização, uma certa instrumentalização desses grupos quilombolas, principalmente nos primeiros passos do processo de reconhecimento, né, perante ao Estado Nacional brasileiro, assim. Faço parte também da PROA, que é um grupo de antropólogos que estão preocupados mais com questões profissionais da antropologia. Então, nesse grupo, você vai encontrar uma série de antropólogos que são servidores públicos do INCRA, servidores públicos do IFAM, que estão colocados também nessas arenas, em contato com o espaço acadêmico, mas não somente com o espaço acadêmico, né? Normalmente antropólogos que estão aí nessa fronteira, né? Tem a Subcomissão da Verdade da Escravidão no Rio Grande do Sul, que é um grupo aí preocupado em fornecer parâmetros e pensar ações concretas junto a instituições, né, em relação à reparação à escravidão no Rio Grande do Sul. E um grupo aí um pouco mais recente aí na minha vida, que daqui a pouco a gente vai estar falando mais, que tem a ver com um grupo de boxeadores do Bronx que recebem egressos do sistema penitenciário. Assim, essa é uma história que depois eu sou meio apaixonado aí por essa história aí, mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso nesse momento. Oi? Constellation 52. 52 porque era um nome, digamos assim, pejorativo que era dado, né, porque era considerado como a luta da prisão. E aí tem todo um jogo, né, de baralho, que era o 52, assim, enfim. Mas era um nome que, num primeiro momento, era super assim, negativo, né, conhecido como o jogo da prisão, a luta da prisão, e que depois foi ressignificado no momento seguinte. Bom, eu botei recentes e futuras porque são coisas que estão assim em curso, né, e eu gostaria que continuassem. Então, ampliação dessa reflexão sobre políticas públicas de reconhecimento no âmbito da América Latina. Isso, realmente, o meu contato com a Laura tem permitido isso, né? Então, pensar essas políticas. Agora a gente está trabalhando, por exemplo, quase de maneira comparativa, né? Pensando nessas políticas de reconhecimento que eu já trabalhava no Brasil, mas pensando também outras políticas, como o que acontece na Bolívia, no Equador, né? Que trabalham com outros tipos de constitucionalismos e outras interações também com os movimentos sociais organizados. Algo que eu venho retomando, eu já trabalhava e agora eu venho retomando, assim, meio devagarinho, essa questão da propriedade intelectual de conhecimentos tradicionais, principalmente a partir das perspectivas do Sul global, porque
a gente tem um regramento, né, internacional, acho que a gente falava outro dia, né, sobre isso, né, um regramento internacional, que são as TRIPS, que colocam os conhecimentos científicos no topo da lista e os conhecimentos tradicionais no bottom da escala. Então, tem todo um modelo de reprodução de desigualdades sociais que se dá no campo da propriedade intelectual, da concessão de patentes, e que tem a ver, então, com essa discussão em torno, né, dos conhecimentos tradicionais. Vamos falar, acho melhor até falar aqui dos conhecimentos do sul global, né, e essas outras epistemologias. E aí essa questão, que eu confesso a vocês, assim, bastante pessoal, mas que também está virando assim, um pouco pesquisa, que foi essa minha inserção, né, com esses lutadores no Bronx, e numa dessas andanças por lá eu conheci um professor nigeriano, o Deshi Obi, que ele estuda as lutas da diáspora africana. Assim. Então, ele é um cara que ele vai pegar, por exemplo, algumas matrizes cosmológicas, como, por exemplo, o Ingolo, no sul de Angola, e ele vai começar a pensar a partir daí a capoeira, a partir daí ele vai pensar o Mani de Cuba, os macheteiros do Haiti, né? Os caras muito hábeis lá. E o que isso tem, na verdade, a ver com essa dimensão diaspórica? Como é que essas lutas foram ressignificadas no campo diaspórico quando colocadas na América, né? Então, isso tem se transformado aí para mim também numa vontade, assim, né? Numa vontade de pesquisa, assim, que está indo meio devagarinho, mas vai. Gente, o que eu estou fazendo agora, assim? E esse é um negócio que, confesso a vocês também, assim, estou bastante empolgado, assim, né? Que é a construção de uma UPMS, para quem não sabe, uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E por que eu estou nessas, assim, né? Por que eu estou nessa, na verdade? Porque essa UPMS hoje ela vem sendo construída através de uma parceria entre o IACOREC, que eu falava para vocês, faço parte, e a Casa do Hip Hop de Esteio. Então, hoje, essa UPMS, né, Marília, ela vem ocorrendo nessa parceria. E, grosso modo, né, depois a gente, assim, também pode falar um pouquinho mais sobre isso. Assim, a ideia de que os saberes, de que as disciplinas que são colocadas, né, no âmbito dessa, então, nascente universidade, tenham como ponto de partida saberes do Sul global. Então, a gente está falando dos caras lá da Casa do Hip Hop que vão estar dialogando com teorias, enfim, mais sofisticadas do Sul global, mas são esses caras que estão. Então, como é que a gente pode começar a pensar né, a cultura quilombola, a cultura indígena, dialogando com o âmbito da modernidade colonial, mas a partir dos próprios termos. E daí, então, pensar de forma prática a construção de uma universidade, né? Bom, acho que eu vou passando aqui. Gente, como a Mônica falou, né, são tantas coisas que, assim, deu vontade de colocar aqui, mas rapidinho, assim, né, algumas lições, acho, aprendidas nesse caminho, assim, principalmente em função até das minhas últimas experiências com a UPMS e tal. A importância da construção de redes híbridas. O que eu estou querendo dizer aqui com redes híbridas, né? A gente, às vezes, fala muito em teoria, é muito bonito falar de redes, de construção, mas, às vezes, quando a gente se dá conta, estamos com... As nossas redes somos nós mesmos, assim, né? No âmbito acadêmico, esse tipo de coisa. Então, redes híbridas que, realmente, a gente possa construir redes sólidas e maduras, com o movimento social, com agentes importantes também do Estado, né? Pensando nessa perspectiva que o Estado não é um Estado, mas que existem realmente atores sociais importantes preocupados com a construção, né, de políticas que são importantes. Então, essa é uma lição assim, que vem, não aprendida, mas que vem sendo aprendida. O desafio da interculturalidade, porque eu acho que isso tem a ver com a primeira coisa, com essa que eu estava falando agora, que, de novo, né, é muito fácil falar, mas a gente lida com uma diversidade de epistemologias, uma diversidade de movimentos sociais, e quando a gente senta lá na mesa para discutir com os caras do movimento social, com os acadêmicos, o papo é outro, né? Tem brigas, o pau vai comer mesmo, né? É uma, assim, realmente, e como é que a gente faz para construir canais realmente interculturais, né? Respeitando as assimetrias desse campo, né? Porque, obviamente, não são campos simétricos, mas como é que a gente faz isso? Isso é um outro desafio, assim, que vem se... Levar as premissas do fazer antropológico até as últimas consequências. O que eu estou pensando aqui quando eu falo isso? Eu estou pensando na condição desse antropólogo que está trabalhando no registro de políticas públicas
e que, principalmente em tempos estranhos, vamos dizer assim, ele é interpelado a fazer um trabalho antropológico mais ou menos, né? Porque existem pressões nesse sentido, assim, né? Enfim, gente, a Marília já está me apontando aqui a folhinha. Eu vou ficando por aqui, espero que depois a gente possa continuar, tá, esse papo aí. Muito obrigado. Não quero monopolizar, mas como ninguém está levantando a mão, eu fico curioso, né? Obrigado. Um elemento que não transpareceu muito na tua apresentação, então, só para complementar, em termos assim, de inserções tuas em sociedades ou áreas aqui do Brasil, na área acadêmica, por exemplo, na antropologia do corpo, coisas por aí, a RAM, enfim, tu tem transitado nesses ambientes? Você fala em termos assim, talvez um pouco mais e teóricos. colegas, assim, de referência. Oi? Sim, beleza. Eu acho, sim, Geiger, que hoje, eu acho que eu posso falar que eu já estou trabalhando um pouco na intersecção de alguns eixos temáticos, falando só da questão quilombola, né? Por quê? Porque quando eu começo a trabalhar com a questão quilombola, então eu estou trabalhando principalmente com o referencial da etnicidade, né? Do campo da etnicidade, da discussão racial na sociedade brasileira, assim. Mas acho que, no momento, principalmente aquilo que eu falava antes, né, dessa dimensão da propriedade intelectual de conhecimentos tradicionais, a gente já está trabalhando, por exemplo, com os saberes fazeres quilombolas. E, quando a gente fala de patrimônio cultural e de propriedade intelectual, a gente está trabalhando diretamente com isso, né? Eu acho que outro dia, não sei com quem que a gente estava falando que é o legítimo ditado aquele, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque, às vezes, esses grupos eles vivem esse drama de ou serem classificados no âmbito do patrimônio cultural, né? Reificados no âmbito do patrimônio cultural, ou, quando são classificados no âmbito da propriedade intelectual, eles ocupam o fundão da fila. Então, resumidamente, eu diria isso, assim, que eu acho que tem vários campos, assim, né? Um que é da etnicidade, a discussão racial, a corporalidade quilombola, claro, mas eu acho que hoje a gente intersecciona muito bem isso, assim, com a questão desses saberes, né? Outras epistemologias. Talvez pensar onde estão os filósofos quilombolas, os antropólogos quilombolas, né? Nesse sentido, assim, né? Então, acho que é um pouquinho por aí, assim, né? Então, vamos fazer duas perguntas, você responde. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o desafio de contatos de PPGs, de programas de pós-graduação, com essas iniciativas como Universidade Aberta, certo? Sim. Enfim, como é que a gente pode contribuir, como é que eles contribuem para a gente, que tipo de parceria podemos estabelecer? Era sobre a universidade e movimentos sociais, isso? Popular, isso. Eu também queria saber se isso é uma iniciativa regional aqui do Rio Grande do Sul ou se, como existem outras iniciativas em outros âmbitos, Ótimo. Se isso está conectado, como Ótimo. é que se faz uma rede ou não. Perfeito. Beleza. Mônica, respondendo a sua primeiro, eu não quero ser evasivo, mas eu quase perguntaria isso para você, né? Acho que essa seria a ideia, assim, né? Como é que a gente faz esse tipo de... O que talvez o PPG possa estar contribuindo nesse processo? Eu coloco isso de forma absolutamente aberta, assim, porque eu também confesso que não sei, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode estar conversando na sequência, assim. O que já existe agora de concreto em relação a isso, né? Que eu acho importante falar para que a gente possa, daqui a pouco, né, ir para outras áreas, assim. Temos uma parceria com a Fundação do Ministério Público, né? O que a Fundação do Ministério Público faz hoje, Mônica? Ela cede um espaço, ela cede um pouco ali um apoio técnico em função da coisa, e a ideia é que isso comece no formato de um curso de extensão. Então, claro, isso é meio passinhos de bebê, né? Já não começa assim no formato, né, gente? Claro, de uma universidade e tal, mas isso começa no formato de um curso de extensão que é composto por vários módulos que tem essa parceria, então, entre acadêmicos e não acadêmicos, pessoas... Né, Agora, essa questão que você coloca, vamos pensar, né, de repente, né, todos nós, assim, de repente, qual poderia ser essa contribuição, assim.
Luísio, na verdade, essa foi uma questão colocada pelo professor Boaventura, né, Universidade Popular dos Movimentos Sociais, no Fórum Social Mundial, e já tem algumas experiências, já existem algumas experiências assim bem bacanas, assim. Eu vou dar um exemplo, assim, tem uma experiência de uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais que ocorre na África do Sul e que teve como uma das fundadoras a professora Petronilha, aqui do Rio Grande do Sul, que é uma grande figura do movimento negro e que, enfim, a gente é super fã dela, assim, né, porque, além de ser uma grande figura ativista do movimento negro, ela está muito envolvida com esse processo, assim. Então, existem outras experiências sendo colocadas no âmbito da América Latina já, e, né, que vem assim, e que vem acontecendo. Mas, normalmente, como eu estava falando, essa aqui que a gente está pensando agora, é claro, é um processo bem complicado e que envolve parcerias. No caso aqui específico, essa parceria com a Fundação do Ministério Público, ela acontece porque a Casa do Hip Hop já tinha uma parceria inicial de cooperação técnica. Então, a Fundação do Ministério Público se colocou, né, nessa condição de cooperação, assim. O Rafa vai para Coimbra. O Rafa, me esqueci de... Exato. O Rafael, que é do grupo Rafoage, né, e que, enfim, é um dos fundadores da Casa do Hip Hop de Esteio. A Casa do Hip Hop, então, ela fica em Esteio, né? Mas, de forma geral, assim, Luiz, eu posso dizer que são sempre iniciativas que, pelo menos assim, seguindo o que é a ideia matriz da UPMS, assim, são sempre parcerias entre setores do âmbito acadêmico e do movimento social, né? Tendo, claro, óbvio, como ponto de partida, questões colocadas por esses grupos, né? Subalternizados, por grupos que não... Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Certo, gente? Bom, continuamos. Muito obrigado, valeu. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês, então. Meu nome é Juliane Bento, é muito bom poder fazer parte dessa manhã, está sendo muito enriquecedor e está dando esse sentido de pertencimento a uma comunidade, muito bom a iniciativa da gente poder se apropriar um pouco mais da trajetória dos colegas também, enfim. Preparei, então, essa pequena apresentação no intuito de me apresentar também para os alunos que não me conhecem ainda. Eu venho de uma graduação na Universidade Federal de Pelotas ainda, então eu tenho uma dupla formação em Direito e em Ciências Sociais na UFPEL. Lá eu comecei como bolsista de iniciação científica dentro da Faculdade de Direito, com um projeto sobre judicialização da política, num sentido de expansão de competências do Poder Judiciário, no intuito de favorecer a efetividade de direitos fundamentais garantidos na Constituição, porém não observados pelos poderes eleitos. Então, esse processo de iniciação científica me levou a um intercâmbio na Universidade de Coimbra, onde eu fiquei certo tempo no Centro de Estudos Sociais, o que acabou fazendo com que meus trabalhos de conclusão de curso fossem uma discussão sobre modelos de estado de bem-estar social e paradigmas de modelos previdenciários em uma perspectiva comparada do modelo comunitário europeu com o modelo aplicado no Mercosul, ou seja, um TCC memorial, porque não falamos mais sobre isso, não é? Na época, vigia ainda o Acordo Multilateral de Previdência Social do Mercosul, com um fundo compartilhado para aposentadorias no Mercosul, enfim. Meus principais temas da graduação, então, giram em torno das questões sobre judicialização da política, sobre o reconhecimento dos direitos civis nos tribunais de justiça, e questões de direito previdenciário, então, nessa perspectiva internacional e comunitária. Meu mestrado foi ainda na Universidade Federal de Pelotas, onde me aproximei, ainda nessa fronteira, então, do direito com as ciências sociais, me aproximei um pouco mais da ciência política, então, onde comecei a trabalhar com temas de judicialização das eleições.
Eu estudei especificamente o fenômeno da candidatura nata, que era um instituto eleitoral que foi instituído durante o regime militar para dar determinadas prerrogativas a candidatos eleitos, para que fossem reeleitos com mais facilidade. Isso vigorou até 2002, quando o Supremo Tribunal Federal revisou essa disposição. Então, os principais temas do mestrado foram também sobre judicialização da política, mais voltada para a questão eleitoral. Então, e em 2012 venho a Porto Alegre, então, fazer o meu doutorado na ciência política da URGS, onde fui colega da Roberta. No doutorado, ainda também nessa fronteira entre o direito e a ciência política, acabo me aproximando muito mais de uma bibliografia mais relativa à sociologia política dos tribunais, no sentido de entender menos uma perspectiva institucional e normativa do papel do judiciário, mas no intuito de problematizar, afinal de contas, qual é esse papel do Poder Judiciário no Brasil hoje, qual é esse papel do judiciário ajudando, ou, enfim, tomando o protagonismo de definir o que deve ser a boa política, não é? E qual é esse espaço do judiciário que permite esse processo de definição política. Essa nova inserção me fez fazer o sanduíche na Universidade de Paris I, então, na Panthéon-Sorbonne, onde estudei com especialistas na Operação Mãos Limpas, da Itália, enfim. Algumas das minhas inserções, então, nesse grupo de pesquisa de judiciário e política no Brasil hoje, que tem alguns grupos consolidados nas associações da área, e ainda atuo no Núcleo de Estudos de Justiça e Poder Político, da URGS, que é vinculado ao Segov também. E minha tese, então, foi sobre o julgamento de crimes de prefeitos, a partir de uma Câmara do Tribunal de Justiça em Porto Alegre, que é especializada, exclusiva, no julgamento de crimes de prefeitos no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, meus temas acabaram também na fronteira da judicialização, mas muito mais, então, nesse sentido da criminalização da política local e da definição do que deve ser a política pelo direito, então, não é? Eu sigo trabalhando nessa linha de pensar os processos de crimes dos crimes de prefeitos, a partir de uma parceria com Bruno Londeiro, do Tribunal de Contas do Estado, e o professor Luciano da Ros, que é coordenador das políticas públicas da URGS. A gente tem trabalhado num paper para a SBS e que estamos submetendo à Revista de Sociologia e Política da Federal do Paraná, no intuito de transformar essa base de dados que eu construí para a minha tese, dos 2.000 e poucos processos de crimes contra prefeitos, numa tentativa de aproximar dos fatores preditivos do que leva prefeitos no estado do Rio Grande do Sul a serem mais condenados, então. Algumas publicações da minha tese, algumas coisas que estão aceitas já, que se referem também a uma rede iniciada no sanduíche com a Droit et Société e com a Critique Internationale, que é a revista de ciência política da Sciences Po, em Paris. E esse volume do professor Fernando Fontoinha com Brian Garth vai ser uma publicação de um congresso que fizemos da Law and Society, então, a ser publicada nesse ano, de nossos diálogos na Law and Society Association, então. No começo do ano passado, eu fui contratada como professora substituta na Faculdade de Direito da URGS, então, onde tive muitos alunos, e foi uma experiência mais ou menos transformadora na minha trajetória profissional, assim. Tenho orientado alguns temas relativos a populismo penal sobre crimes de políticos, então, algumas doutrinas internacionalistas por lá. Mas acho que, enfim, alguns congressos que tenho passado, mas o
o que acho mais revelador desse processo, enquanto professora substituta do direito, foi ter me levado a procurar este movimento de fazer uma licenciatura em pedagogia. Estou fazendo isso nesse momento. E tenho pensado muito sobre questões da educação, porque estar dando aula na Faculdade de Direito, não sendo oriunda de lá e tendo este marcador bastante claro no discurso de muitas pessoas, me autoriza a problematizar o modo como as coisas se dão naquele espaço e em muitos outros, de modo que me interesso, então, por esses temas. Acho que, por conta da plaquinha, eu encerraria por aqui, então. Tá bom, então. Antes de começar a atuar lá na Faculdade de Direito, eu comecei esse vínculo como pós-doc voluntária lá na Federal de Rio Grande, na FURG, onde tive a oportunidade de retomar meus estudos sobre previdência, então, que tinham ficado, pelas contingências da vida, em segundo plano, de modo que tenho reinvestido nisso. Então, acho que é um momento propício e seria isso. Muito obrigada pela atenção. Eu não olhei para onde eu devia. Não sei para onde que eu devia ter olhado. Júlia, você aqui no PPG está, desculpe, filiada a que linha? 1, 2 ou 3? Desculpe, você não frisou isso. Oi? Ah, sim, mas ela não frisou, por isso que eu queria insistir. E já falando nisso, qual é, de fato, o seu projeto aqui, o principal aqui dentro do PPG? Você falou sobre vários projetos, mas não frisou exatamente qual se estaria desenvolvendo como docente dentro deste programa de pós-graduação. Posso fazer a pergunta? Você já responde? Eu queria saber a tua avaliação das oportunidades de parceria com instituições do sistema judiciário no Brasil. Fundações de Ministério Público, enfim. Como o Poder Judiciário, o Ministério Público está se, enfim, colocando como ator político, talvez também esteja se abrindo para dialogar mais com a academia e talvez estejam aqui algumas oportunidades para nós. Professora Luísa, então, o projeto que eu tinha submetido na seleção era uma consequência dessa minha preocupação de estudar o tratamento da corrupção pelo judiciário. Então, o projeto é esse, pensar os julgamentos de corrupção no Supremo Tribunal Federal. É um trabalho que acho que ainda precisa ser feito. E me parece que dialoga bastante com essa preocupação que a gente tem com esse grupo lá, com o Tribunal de Contas e com o Políticas Públicas da URGS. Acho que temos condições de avançar bastante nessa reflexão, por mais que o tema tenha sido mais do que da pauta do dia e muita gente esteja falando sobre isso. Eu tenho a impressão de que a gente pode aproveitar o pioneirismo e a eficácia dita do grande case que é Porto Alegre, não é? E a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça para reivindicar o nosso know-how sobre isso e o que a gente pode acrescentar nessa discussão. Então, seria isso. O meu projeto tinha sido submetido para a linha de Sociedade e Economia, e o programa entendeu por bem me alocar na linha 2, então, eu acho que vim com muita expectativa para o dia de hoje, porque acho que, por mais que eu tenha uma certa agenda de determinados temas que me são caros, acho que a minha proposta é colaborar no que o programa já vem investindo, não é? E tentar somar e colaborar nas pesquisas que já estão em andamento, de modo que estou disposta a trabalhar isso. E, a respeito da avaliação de parcerias com as unidades do Poder Judiciário, acho que o Judiciário tem estado
aberto para toda essa oferta que a academia tem feito há um certo tempo. É uma preocupação dos órgãos do sistema de justiça se aperfeiçoar. Inclusive, os tribunais superiores têm feito esse movimento de contratar. O próprio CNJ frequentemente abre editais para pedir que especialistas mostrem quais são as tendências de julgamento e o que está sendo feito nos tribunais, enfim, avaliações e diagnósticos sobre morosidade e sobre o que não vem funcionando e como deveria ser feito para funcionar, de modo que acho que é um tema muito que merece ser mais investido, como a gente pode fornecer elementos para que o Estado se aperfeiçoe e ofereça, de fato, os serviços que pretende. Acho que é isso. Uma última e rápida. Se tu já estabeleceste algum contato com o PPG em Direito aqui na Unicinos, a Clarissa Tassinari, que trabalha com Lênin Streck, enfim, para estabelecer, acho que temas semelhantes são trabalhados lá, né? Muito semelhantes. Eu acho que conheci a Clarissa aqui num evento na mesa, e acho que a gente trabalha com outras referenciais, mas de um modo bastante parecido, não é? No olhar que a gente coloca sobre as instituições do sistema de justiça. Acho que o diálogo acontecerá, mas eu ainda não fiz o movimento, mas é aqui do lado, né? Muito bem, então eu gostaria de convidar todas e a todos para um café com alguma comidinha, para a gente poder, então, começar a segunda parte dessa manhã. Vamos voltar daqui a 15 minutinhos, então, 11h25.